Vamos lá então, né? Então na última aula, estava falando sobre leis de Newton. Aí eu falei sobre conceito de força, falei de inércia, de equilíbrio, né? Primeira lei que é a inércia, né? A tendência de todos os corpos tem de permanecer no seu estado de origem. Falei de segunda lei, que é o conceito de força, né? Eu falo de força lá na primeira lei, só que eu não calculo, né? Aqui eu calculo força, tá? Aí eu coloquei, dei algumas aplicações, calculamos algumas situações de força, inclusive estudamos sobre roldanas. Esse gráfico aqui depois eu volto nele. Falei de força-peso, chegamos até calcular força-peso, né? Dinamômetro eu não falei ainda não, que eu quero falar depois. Dinamômetro. Quer dizer, eu falei sim, né? Na parte de leis quando eu falei de roldanas, o que estava medindo lá a força em roldanas, na verdade, era um dinamômetro. O dinamômetro nada mais é do que como se aqui dentro fosse um cilindrozinho, um canudinho, né? Um cano, e dentro dele tivesse uma mola. Então, quando eu ponho um objeto lá, essa mola ela estica um pouquinho. Não é que essa mola estica um pouquinho, obviamente que eu tenho que calibrar o meu dinamômetro. O que é isso? Mas quando eu vou fazer uma balança, eu também tenho que falar para ela o que é 10 quilos, o que é 1 quilo, o que é 2, né? Eu não faço a balança, ela tá prontinha, bonitinha. Eu tenho que calibrar a balança. Então, a balança, por exemplo, quando você sobe em cima da balança, você deforma ela um pouquinho. Eu deformo bastante. Então, eu subo em cima da balança, eu deformo ela um pouquinho. Então, primeiro a gente calibra a balança. O que é isso? Pega alguns pesos conhecidos, né? E, e fazemos a calibragem disso, beleza? Fazemos a calibragem. É que eu pensei em outra coisa aqui, mas depois eu mostro para vocês. Tem uma aluna minha que construiu um bem simples e ela pegou coisas de dentro de casa, coisas que ela sabia que eram que pela embalagem ela estava falando que era 1 quilo, ou meio quilo, e ela foi pesando essas coisas e marcando aqui, ó. Então, colocou 0,1 quilo. Aí foi, esticou um pouquinho e parou aqui. Então você marca, isso aqui então é 1 newton. Se você colocar 1 newton, você acabou de calibrar o seu dinamômetro para medir força. Coloquei 0,2 quilogramas, cara, são 200 gramas. Aí deslocou até aqui, ó. Aí eu marquei 2. Por que eu marquei 2? Porque você preferiu calibrar em termos de força. Dinamômetro geralmente é força mesmo, tá? A balança que eu estou falando aqui também, a balança fala obviamente o que ela está te fornecendo ali é a massa, né? Então, se você deformou a balança ou colocou que a molinha esticou e você marcou esse ponto, se você colocar um é porque você está querendo medir força. Você pegou 0,1, né, que é a massa, multiplicou pelo G, que é 10, né? Achou um. Você acabou de fazer uma calibragem para força. Coloquei, dobrei a massa, cara. Então dobrou a força, vai deslocar o dobro, aí você vai marcar aqui como 2. Se você quisesse fazer uma balança, você fazia. Só que aqui no lugar de um você colocava 0,1, no lugar de 2, 0,2, no lugar de 3, 0,3, ou se você quisesse em gramas, aqui você colocava 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Então, na verdade, eu posso calibrar do jeito que eu quiser, tá? Eu que calibro do jeito que eu quiser. Se eu calibrar pegando a massa, convertendo para calculando a força referente àquela massa, aí eu estou falando de um medidor de força, que é dinamômetro. Se eu deixar em vez de marcar a força, marcar a própria massa, ou em quilogramas ou em gramas, aí eu estou calibrando uma balança tradicional. Beleza? Então eu cheguei a mencionar isso lá em Roldanos. Aí eu parei, na verdade, foi falando sobre leis de Newton, ação e reação. Então falei da força que o ferro faz no ímã, o ímã faz no ferro. Falei que essas forças aqui elas têm características importantes, que é a mesma direção, sentido contrário. Aí eu desenhei a Ô, força, inclusive, aqui. Oi, Carlos, fala, amigão. e como, tipo, tá vendo a imagem embaixo, a que tá mostrando a força? Sim. Tem como a força do ímã, conectando com o ferro, é maior que a força da mola para voltar, mas sem eles se encostarem? Tipo, eles ficam nessa distância, sem se encostar, Sim. mas a mola não puxa de volta? Ou vai perdendo força com o tempo?
Não, aí essa força vai ser constante o tempo todo, tá? Enquanto eu tiver um ímã aqui na mesma intensidade magnética, vamos dizer assim, né? For um ímã natural, ou mesmo que não seja um ímã natural, o que é um ímã não natural? Né? Eu consigo pegar uma chave de fenda, deixar um ímã preso nela um pouquinho, que ela vai passar a ficar magnetizada. Inclusive a gente faz isso muito, né? É, quando está mexendo com manutenção, mexendo com parafuso bem pequeno, às vezes a gente faz isso para poder facilitar a nossa vida, né? Porque parafuso muito pequeno serve para duas coisas, né? Para sumir e para parafusar algumas coisas muito pequenininhas, né? Então ele é uma praga. Então a gente magnetiza a chave de fenda para a gente colocar o parafusozinho não perder ele fácil, né? Então, o que pode mudar a magnetização de uma chave de fenda? Se eu aquecer a chave de fenda, se eu bater ela no chão, se eu der umas marteladas nela, qualquer perturbação que eu fizer, ela deixa de ser ímã. E o ímã natural, obviamente, que ele não deixa de ser ímã, tá? Beleza. Então, voltando à sua pergunta, essa força não vai diminuir em intensidade, tá? É uma força de ação e reação, né? Começa de onde você quiser aqui. O ímã fez uma força no ferro e o ferro fez uma força no ímã. Essas forças têm que estar desenhadas como eu fiz, né, na última aula, né? Na última aula eu desenhei essas forças no, no próprio objeto, né? Eu peguei essas forças aqui, ó, e desenhei ela no próprio objeto, tá certo? Fiz a força aqui, ó. Opa, fiz a força. Vou colocar ela aqui, eu não vou colocar centralizada, não, só para não bater uma na outra. Seria a força que o ímã exerce no ferro, força. E aí o ferro responde, fazendo uma força no ímã com a mesma intensidade. Então essa aqui já é a força que o ferro faz no ímã. E são forças constantes, tá certo? Constantes. Eu respondi, Fábio, ou eu não entendi sua pergunta aí? Olha, você respondeu sim, é porque na hora que você falou que a força era constante aqui, eu já tinha entendido. Porque eu ficava na dúvida se com o tempo definhava. Ah, sim, não, não. Essa força aqui vai ser constante. É igual a força. É por isso que é importante a gente saber a natureza da força. Por exemplo, falar da natureza da força é importante por isso. Quando eu falo da natureza, eu estou querendo falar da natureza, é a origem da força, né? Origem da força. A origem aqui é magnética, né? E como ele falou um ímã, não especificou, não é a questão aqui, então é um ímã natural, né? Ele vai ficar o tempo todo. Se eu estou falando de uma força gravitacional, de uma força peso, o que é uma força peso? É massa vezes a aceleração da gravidade. Bem, a sua massa não vai mudar, né? O G é 10. Então é uma força constante ao longo do tempo, né? O ímã é uma força constante ao longo do tempo. Eu vou mostrar outros exemplos de força aqui também, tá certo? Então eu falei aí, né? Falei obviamente que se você soltar uma mola que eles iam se encontrar, né? Lógico. Falei das características importantes aqui. A quarta, eu acho, é a mais importante. Eu acho não, né? Eu acho e depois eu afirmo, né? É a mais importante, tá? Porque mesma direção várias forças têm, sentido contrário várias têm, tá? Agora, mesmo módulo várias têm. Agora, corpos diferentes e mesma natureza, só ação e reação. Outra coisa importantíssima que eu falei, mas eu vou revisar aqui: as forças de um par de ação e reação, ou seja, a terceira lei, nunca, 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 gente, se anulam. Então nunca vai deixar de existir força. Tem a ver com sua pergunta também, né, Fábio? Nunca vai deixar de existir força entre o ímã e o ferro. E a intensidade não vai mudar. Beleza? Então essas forças nunca se anulam. Agora, se você identificar um par e ele não caracterizar ação e reação, não caracterizar a terceira lei de Newton, aí elas vão se anular sim. Beleza? Eu vou mostrar algumas que se anulam. Aí eu dei exemplos, né? Dei um exemplo como esse daqui, que pode ser didático, né? Tá bem fora de escala, né? Mas é didático, né? Eu quero mostrar minha mesinha lá com um bloco em cima e identificar quem que se anula e quem que não.
As forças que você já bateu o olho aqui, que você viu que ela está atuando no bloco, elas se anulam. Elas se anulam. Peso e normal. Até mesmo que uma é peso, a outra é normal. Normal tem a ver com superfície. Peso tem a ver com planeta. Faz com P de planeta, né? Tem a ver com planeta. Então, são naturezas diferentes. Se eu tirar a mesa, o N desaparece, mas o peso não, porque depende da Terra. Beleza? Então, se eu tiro uma coisa, a outra, uma das forças desaparece, então quer dizer que. E a outra permanece, então elas não constituíam par de ação e reação. O par da força-peso está lá no, tá em corpos diferentes, como o próprio conceito diz, né? Corpos diferentes. Então, se você está vendo o peso desenhado aqui no bloquinho vermelho, então o par dessa força-peso está em outro lugar. Não pode estar no peso, no bloco. Está em outro lugar, no caso, no centro da Terra. Longe pra caramba, né? E as normais? As normais, essa normal aqui, ó, foi o bloco que fez sobre a mesa. E essa daqui de cima foi a mesa que fez um bloco. Então o bloco empurra a mesa para baixo. E a mesa empurra o bloco para cima. Essas duas normais aqui, ó, se eu eliminar a mesa, as duas desaparecem. Então quer dizer que elas faziam par de ação e reação. Né? Se eu tiro a mesa e as duas desaparecem, é porque elas faziam par sim. Por isso que elas não se anulam. Se já falou que não se anula, é grande chance de ser o quê? Ação e reação, terceira lei de Newton. Tá? Então as duas verdinhas aqui não se anulam, as duas azuis aqui não se anulam, elas constituem entre elas par de ação e reação. E essa azul com verde, né? Se não tiver ninguém daltônico aí, se tiver é só me falar, o peso e a normal não se anulam, ou seja, então elas não são ação e reação, beleza? Aí eu dei um exemplo como esse daqui, ó, né? Pedi para você imaginar que tem um teto aqui, né? E eu troquei na verdade, em vez de falar de superfície, eu passei a falar sobre tensão. Então esse bloco só não vai cair na direção do centro da Terra graças ao quê? Graças ao teto. Né? Ele faz através da corda uma força no teto e o teto, através da mesma corda, faz uma força sobre o bloco. Então o bloco puxa o teto para baixo, que é essa força de cima aqui, e o teto responde fazendo o quê? Puxando o bloco para cima. Como as forças têm todas elas têm o mesmo valor, você está vendo que está tudo parado e está em equilíbrio. Ô, Né? Carlos, Fala, amigão. por que que o teto puxa o bloco para cima? Não seria mais correto dizer que ele simplesmente segura o bloco? Mas como que você segura alguma coisa? Fazendo uma força contrária, vai segurar uma mala. Né? Levantar e ficar segurando ela. Na verdade, você está fazendo o quê? Uma força contrária à tendência da mala de descer, né? A tendência da massa, a mala não é descer por causa da força-peso que o planeta está puxando. Aí, na verdade, estou segurando. Concordo, você está segurando. Só que para segurar, você faz uma força contrária. Né? Então é a mesma coisa. Beleza? Então, através da corda, o teto está segurando o bloco. Mas esse segurar, entre aspas, significa fazer uma força contrária à força que o bloco está fazendo. Né? O que você faz para segurar qualquer objeto que você está segurando. Ah, estou segurando a caneta aqui. Na verdade, você está fazendo uma força contrária à tendência da caneta de descer. Né? Então, você está o tempo todo fazendo força. Então, as forças de azul, que são as forças peso, lógico, sempre vai ter, gente. O centro do planeta sempre vai estar puxando alguma massa que você estiver observando. E essa massa que você está observando sempre vai estar puxando o centro da Terra. Então você sempre vai Ô, ter um parzinho de Carlos, ação e reação aqui. Fala, amigão. eu não entendi muito bem essas setinhas verdes aí, principalmente a segunda. Ela tá fazendo o quê? Vamos Ela lá. é de onde pra onde? Elas, na verdade, eu tinha até feito aqui na última aula, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ela, na verdade, ela é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu não vou fazer mais bagunça aqui. O que acontece com elas? Vou fazer de vermelho aqui para chamar bem a atenção. O que você fez? O bloco. Inicialmente, você colocou o bloco aqui. Se existir só o bloco, posso até desenhar um bloco aqui do lado. Acabei de abandonar esse bloco aqui.
Aí o que, que vai acontecer? Vou até desenhar da mesma força, da mesma cor. O centro da Terra vai, o planeta vai puxar esse bloco. Como tudo que tem massa, Carlos, fala, amigão, o que que é essa setinha azul com P no bloco? setinha azul. Essa É aqui? no bloco, tá vendo? Eu não Essa tô aqui. vendo o seu. Essa força aqui, ó. Não, não, a outra. O P pro lado, a direita. Aqui eu coloquei. Você fala, ah, essa daqui? Essa mesmo. Tá, vou chegar nela então. Então, antes de mais nada, tudo que tem massa sofre a ação de uma força gravitacional, no caso, gravitacional. Pensando no planeta aqui, ó, né? O planeta que tem um campo, que a gente fala, né? Um campo, uma região, né? Onde uma região, um campo, né? Que ele atua, um campo. Vixe, Maria, um campo. Que ele atua gravitacionalmente. O que, que é isso? É atrair tudo que tiver massa para o centro dele. Tá certo? Beleza, então esse cara aqui, que eu coloquei aqui do lado, aqui, ele vai sofrer a ação de uma força. E obviamente que esse bloco também vai puxar o centro da Terra com uma força também de mesma natureza, que eu também posso chamar de peso. Então existe uma força aqui entre essas massas. A massa do planeta e o mzinho, que é a massa do bloco. Beleza. Eu desenho um bloquinho aqui do lado, sofrendo a ação de uma força, que essa força aponta justamente para o centro do planeta. Ótimo. Só que o problema é que aqui em cima eu coloquei um pendurado no teto, né? Hipoteticamente, teto. E o teto, né? Deixa eu fazer isso aqui. E aí, para esse bloco não descer, não ir na direção do centro, como esse daqui vai, ó, porque nada impede ele de ir na direção do centro, está livre aqui. Então, para que isso não aconteça, eu amarrei uma corda no nosso teto aqui, ó. Então, o bloco, esse bloco aqui, ó, ele puxa o teto com uma força para baixo, que é essa força verde que ele tinha desenhado aqui. Só que na verdade, essa força aqui, ela tá atuando no teto, puxando o teto para baixo. É porque ele desenhou era um pouquinho mais para baixo. Então vou substituir a força verde por essa lilás aqui, roxa, sei lá o que. Beleza. Aí o bloco está puxando o teto para baixo, através da corda. Aí o que a corda vai fazer? Como você está vendo que tudo está em equilíbrio. Como assim tudo está em equilíbrio? Tudo está em repouso. Você sabe que tudo está em repouso. Aqui, né? Foi proposto aqui uma situação em repouso. Então, já que esse bloco está parado, e eu sei que o planeta está puxando ele para baixo, então significa que através da corda existe uma força, que eu vou chamá-la de tensão também, que está puxando o bloco para cima. Que foi a força que ele desenhou de verde aqui antes. Então essas duas forças aqui, ó, que são as tensões, né? Elas só existem graças graças à corda. Graças à corda. Se não fosse a corda, eu não transmitia força para o teto e nem o teto para o bloco. Beleza? Então essa força que você está vendo aqui atuando no bloco, tá? Que eu desenhei aqui por último, ó. Essa força aqui, ó, ela tá puxando, é como se ela estivesse puxando o bloco para cima. Tá segurando, né, Flávio? Fábio, perdão. Tá segurando, Fábio. Tá Sim. segurando, mas para segurar você tem que fazer uma força para cima. E por que, que ele está fazendo a força para cima? Através da corda que está passando aqui no fundo. Tem uma corda passando aqui no fundo que serviu para ligar o bloco, né? Que serviu para É ligar que o na minha bloco. cabeça o teto não existia uma força. Para mim, ele simplesmente estava lá. Você fala o teto.
É, que o teto suspende a corda que suspende o bloco. Isso, Logo, eu imagino que a força vem do teto, mas exatamente. não pensei, O que eu não pensei que impede o teto era força. O que impede esse cara de descer, desse bloco de descer, de movimentar, já que ele está em repouso, é justamente isso. Né? O fato da corda estar aqui. Então, através da corda, eu consigo manter o equilíbrio aqui, né? O equilíbrio que eu falei aqui, graças à corda. Então, a corda está servindo de meio de transmissão de força. Eu estou transmitindo força. Né? É uma Nossa, eu pensei que a transmissão. internet ia cair, todo mundo ficou em silêncio. Perdão. Aí qualquer coisa você me falar, Eric. Beleza? Então deu para entender então que isso aqui eu tinha feito isso aqui na última aula, tá? Então eu vou trabalhar algumas situações como essa, eu vou trabalhar um pouco mais de força também, tá? Para identificar o que que é ação e reação. Forças que atuam, essa daqui, ó, essa daqui é o bloco fazendo força, deixa eu melhorar aqui. Esse aqui é o bloco fazendo força no teto. Se você está vendo a força aplicada no teto, é o bloco, é alguém que está fazendo. E essa daqui que está apontando para cima, ó, essa é a força que o teto faz no bloco. Outra coisa que ele não deu nome também, é bom você dar, essa força de azul aqui, ó, que está atuando no bloco. Ela, na verdade, é a terra puxando o bloco para baixo. E essa aqui de baixo é o bloco puxando a terra. Planeta, né? Vou colocar planeta para não misturar com teto, tá? Então, dando nome aos bois aqui, essas aqui que estão atuando em lugares diferentes, elas correspondem à terceira lei. Todas, né? Que não se anulam e que estão atuando em corpos diferentes. Eu posso falar que é a terceira lei. Ou escrever aqui, né? Ação e reação. O que mais vão cobrar da gente é isso aí. Ação e reação. Agora, se você for analisar o mesmo corpo, você perceber que for analisar forças que atuam no mesmo corpo, como essas duas aqui, ó, isso aqui não é ação e reação. Primeiro porque está atuando no mesmo corpo, no bloco. Beleza? Tranquilos? Então foi mais que uma revisão aí, né? Dúvidas? Não, né? Então deixa eu apagar aqui. Então foi isso que Tranquilo, nós cara. fizemos. Falamos de roldanas, né? Usamos até um aplicativozinho lá bacana. Roldana, essa daqui que essa que é ligada aqui, o meio dela é ligada no teto, ela só transfere a força, ela não ajuda a dividir nada, tá? Nada. Agora essa que o centro O dela que fica seria o ligado. FR? F, FE, FR, a força força. resultante, sempre, tá? Força resultante, beleza? Ele tá falando que a força resultante aqui é zero, para você não achar que está movimentando. O que, que você fez? Você pendurou alguma coisa aqui que tinha uma força peso, tá? Deixa eu revisar isso aqui rapidinho então. Você colocou alguma coisa pendurada ali, né? Literalmente pendurada ali. Suponhamos ali, né? Coloquei 500 newtons aqui, cara. 500 newtons. Força peso, 500 newtons, 500 newtons. Ah, o que que essa rodana aqui, ó, que tá que o centro dela, ó, o centro dela, é bem o centro dela que tá ligada ao peso. O que que ela faz? Ela divide, ela manda 250 lá para cima, né? 250 newtons lá para cima e 250 newtons para outra rodana. Só que a outra rodana é uma rodana fixa. O meio dela, na verdade, está ligada no teto. Quando isso acontece, ela só serve para guiar. Ela só guia. Ela conduz os 250 newtons para o lado de cá. Então, por que, que ele falou que a força resultante é igual a zero? Porque isso aqui está em repouso. De novo, repouso. Eu só trato situações de equilíbrio, tá? Quando tiver em movimento, vai ser movimento uniforme também. Nada. Nossa, o negócio está acelerando, cara. Não, não é. Aí complica. Aí fica. Aí a força resultante não é zero, tá? Então, como está em repouso, ele quer que você só equilibra. Como é que eu faço para esse peso de 500 newtons não descer e nem subir? Faço uma força do outro lado de 250 newtons.
aí o sistema fica em equilíbrio. Por isso que ele está falando que a força total é zero. Né? A força total é zero. Longe de... É raro não existir forças atuando sobre o sistema. Sempre há forças atuando sobre o sistema. A questão é, sobrou alguma força? Porque às vezes uma cancela a outra, né? Tem força resultante? Porque se tiver uma força resultante para cima, o sistema vai subir. Se tiver uma força resultante para baixo, o sistema vai descer. Então, como a força resultante é zero, significa que se eu somar as forças, essas duas aqui, ó, que estão para cima, vai ter que dar a que está para baixo. Ou seja, o que ele está me dizendo? Pega essa rodana aqui, ó, do meio, azulzinha aqui, ó. Ele colocou um peso para baixo, uma força peso para baixo, e identificou que tem outras duas forças subindo aqui, ó. Né? Vamos fazer direito? Tem outras duas forças subindo aqui, ó. Que ele chamou uma de F e a outra chamou de F também, porque não tem motivo delas serem diferentes. Como ele falou que está em repouso, que elas não estão movimentando, então o único jeito delas não movimentarem é o quê? É as duas de cima serem iguais às de baixo. Então, se você somar F mais F, vai dar o quê? Peso. Se o peso fosse maior, descia. Se o peso fosse menor, subia. Como está em repouso, nenhuma coisa nem outra. Tá? Na verdade, é isso que ele está querendo nos dizer. Quando ele fala que força resultante é zero. Beleza? Então eu falei sobre roldanas aí, depois eu vou começar a colocar umas atividades lá na plataforma, só que é Tá, referente à segunda etapa. Fala, Fábio. o P ali seria o quê? Fala nessa imagem agora já? Nessa imagem aqui, que F é igual a P dividido por 4. Sim. O porquê disso aí. Ó, O P seria o peso? o P seria esse peso aqui de baixo, ó. Ah, tá. Tanto que eu fiz da seguinte maneira. Deixa eu ver, eu vou colocar vermelho aqui. Verde aqui, deixa eu ver se o verde tá legal. Eu preferi fazer com raciocínio. Por exemplo, vamos imaginar que essa força peso aqui você calculou lá e deu, sei lá, 1000 newtons. Não, beleza, aí tem uma rodana móvel. Essa daqui é uma móvel. Por que eu sei que ela é móvel? Porque o centro dela está ligado ao peso. Aí o que ela faz? Ela divide a força. Então ela manda 500 para cá, 500, 500 para cá, metade, e manda 500 para o outro lado. Ela nem sabe quem está aqui, ó. Ela vai lá e manda 500 para cá. Só que aqui tem outra rodana móvel, que faz a mesma coisa de novo. Ela pega os 500 e manda metade aqui para cima, já desenhei menor, 250 newtons. E joga os outros 250 newtons para frente. Ela nem sabe quem está lá. Só que quem está lá é uma onda, é uma rodana fixa que não faz nada, só conduz a força para cá. Então, qual força eu devo fazer para manter o sistema em repouso, em equilíbrio? Eu devo fazer uma força de 250 newtons. Em vez de fazer uma força de 100, eu faço uma de 250, ou seja, 4 vezes menor. Beleza? Eu prefiro ir raciocinando. Tem 1000 aqui, aí a primeira, o que ela faz? Divide pela metade, joga a outra metade para cá. Beleza. Aí essa daqui, o que ela faz com o que ela recebe? Manda metade para cá e metade para frente. Se você quiser usar a fórmula diz o seguinte, que a força que você deve fazer é a força peso que está aqui, pendurada, você tem que levantar, a força peso, dividido por 2, esse 2 sempre vai ser 2, tá? 2 elevado a n. Quem que é esse nzinho aqui, ó? É o número de rodanas móveis. Ou seja, eu tenho duas. Caso se eu tivesse 3, então ia ser elevado a 3, ia ser 1000, né? 1000 dividido por 2, como tem duas rodanas, 2 elevado a 2. Por isso que deu 1000 dividido por 4, que deu os 250 que eu fiz aqui, ó. Beleza, galera? Tranquilos? Entende? Beleza, Fábio? Beleza. Plano inclinado, eu vou demorar,
porque eu vou falar de plano inclinado, assim. Eu vou usar plano inclinado para dar um exemplo ou outro de atrito, que eu vou começar a falar de atrito. Mas plano inclinado mesmo, tá? Eu vou demorar um pouquinho para falar porque eu vou propor uma atividade, tá? Uma atividade que faremos em sala, em sala de aula virtual, né? Em sala virtual. Faremos em sala de aula. Eu vou construir 3 situações com plano inclinado, tá? Um plano com 30 graus de inclinação, vou colocar um bloco. Um plano com 45 de inclinação, vou colocar um bloco. E um com 60 de inclinação, vou colocar um bloco. Beleza? Aqui, ó, pego, imagino de preto aqui, ó, tá? Então ele tem uma inclinação de 60 graus. Olha como é que ele tá bem inclinadão. Esse aqui tá com de 45. E esse aqui tá com o primeiro tá com 30, ó. Então eu vou fazer as 3 situações. Eu vou construir uma a uma de forma detalhada e vou te passar um papel igual a esse aqui, ó. Tá? Eu vou te enviar esse papel pra. Você tem 2 opções. Eu sei que se você imprimir esse papel aqui, pode sair um pouquinho de escala, mas não tem problema, porque vai manter a proporcionalidade. Hoje você fala assim, não, Carlos, eu tenho transferidor, eu vou comprar o papel milimetrado e vou fazer durante a aula. Beleza, vai dar certíssimo também, tá? Se você quiser imprimir essa folha do jeito que ela está aqui, ótimo. Então eu vou mandar essa folha como modelo. A gente sempre vai trabalhar com 30, 45, 60. Vou construir cada um dos vetores passo a passo. Oi. Olha, por mais que você me mande a folha, vai ser complicado para eu imprimir ou conseguir ela, porque aqui eu moro longe da cidade e eu não tenho impressora. Não tem erro não. Você vai, aí no caso você vai ter que você pode fazer isso aqui usando um papel branco, tá? E régua. Por exemplo, vou só dar um exemplo, tá? Eu vou ensinar a fazer isso depois, tudo bonitinho. Para fazer o de 45 graus é o mais fácil. Você faz um quadrado fraquinho e corta ele no meio, não é? O quadrado não tem 90 graus em cada vértice? Você foi lá, cortou ele no meio, automaticamente é, você tem um triângulo retângulo, metade de um quadrado, com um ângulo aqui que é 45. Por quê? Ó? Olha esse quadradinho aqui, ó, no 0 graus aqui, ó. Pega esse quadradinho aqui, ó. O que eu fiz nesse quadradinho aqui, ó? Eu cortei ele no meio, como se eu tivesse cortado ele no meio. Como ele é um quadrado, eu cortei ele no meio e deu 45. E tem outras maneiras também de construir ângulos com 30 graus e com 60 de inclinação, usando só régua, tá? Usando só régua. É tranquilo de fazer isso, tá? Então eu posso fazer com um papel em branco, como eu posso comprar, qualquer papelaria tem e vende, até separado também, vende só um, tá? É bom comprar uns 4, 5, né? É bom comprar uns 4, 5, se você errar, o papel milimetrado, né? Que aí ele vai vir perfeitinho, né? Melhor do que imprimir. Quem tiver impressora, eu já vou mandar pronto. Né? Você vai imprimir 3 desse aqui para você construir os 3 gráficos. Beleza? Então eu vou ensinar a fazer isso passo a passo. Então eu vou fazer 2 coisas em uma só, tá, gente? Isso aqui na verdade é um experimento. A gente tem o objetivo de preencher essa tabela aqui embaixo, tá? Então eu vou fazer isso durante a aula, ensinando o que é plano inclinado, e você vai fazer junto comigo. Carlos, Oi. você Ah, tem 2 aulas hoje? tem 2 aulas seguidas ainda. Então, Brigadão, viu? Tá sendo um anjo me lembrar aí que ia passar batido. Eu vou interromper ela daqui um segundinho, quer ver? Então, eu vou explicar para vocês em aula futura, tá? Como construir. Aí, cara, será que o meu tá legal? Você vai mandar até pelo zap no particular. Eu vou bater o olho e falar: não, beleza, muda isso aqui, muda aquilo ali. Então, nós vamos construir isso juntos. Quando eu terminar de explicar plano inclinado, automaticamente você já vai estar com a atividade pronta, tá? Para enviá-la para mim. Beleza? Você já vai estar com a atividade pronta para enviá-la para mim já. Então é como que é uma atividade, né, que faremos juntos.
Tranquilos? Não precisa preocupar. Beleza? Bem, então antes de eu passar para... Então, plano inclinado é um conteúdo do futuro. Antes de falar sobre força de atrito, tá? Que é a próxima aulinha, vou só interromper aqui um segundinho de nada. Eu vou mostrar alguns tipos de força aqui, tá? Usando esses aplicativos aqui. Aí, ó, plano inclinado. Vou até usar o plano inclinado hoje, só que num contextozinho um pouquinho diferente, tá? Posso até mexer na inclinação aqui, ó, tá? Mas vai demorar um pouquinho, beleza? Para falar de plano inclinado mesmo vai demorar um pouquinho, beleza? Mas eu vou usar muito isso aqui, tranquilos? Mas deixa eu dar o meu intervalozinho aqui.